Nesse vídeo eu vou te falar 10 super alimentos comprovados pela ciência que desinflama o seu intestino, destrava o teu metabolismo e te faz queimar mais gordura, emagrecer, mesmo tendo mais de 40 anos. Eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você quis emagrecer, começou a comer determinados alimentos que profissionais falam na internet que é bom, e aí você passa a comer esses alimentos, mas não vê diferença. E nesse vídeo eu vou te explicar o porquê que isso acontece, tá? Mas fique sabendo que não é só sobre um alimento. E você vai entender o que eu quero dizer com isso nesse vídeo. E eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje eu tive um atendimento onde a paciente chegou para mim com uma simples queixa. Ela falou: Lucas, preciso eliminar 10 quilos e eu quero também perder essa barriga, mas olha, eu não tô conseguindo. Tô comendo saudável, venho buscando fazer caminhadas, ainda não entrei na academia, mas tô buscando me exercitar e tá difícil, a balança não desce. E essa barriga aqui que, nossa, parece uma barriga de grávida, não sai por nada. E aí, ao longo da conversa, existiam outras coisas que estavam também prejudicando a sua qualidade de vida, que era um estômago alto, cheio de gases, indisposição e baixa energia e um efeito sanfona que vinha acompanhando ela durante alguns anos. Principalmente depois que ela passou da menopausa, ela teve um grande efeito sanfona e depois não conseguia mais emagrecer. E aí, durante a consulta, eu identifiquei alguns elementos, posso dizer assim, alguns erros, que na maior parte das vezes as pacientes elas não percebem. Provavelmente você pode se inserir nesse quadro, ou melhor, nesse erro, que é o quê? É começar um processo de emagrecimento tirando determinados alimentos e começando a focar em muitos outros. Então essa paciente falou: Lucas, tirei arroz, tirei feijão, tirei o açúcar, tirei determinadas frutas, porque eu vi que são ricas em frutose e não é bom para o emagrecimento. E aí agora eu tô comendo mais salada, né? O meu almoço é frango com salada e legumes. À noite eu às vezes não como nada, ou às vezes eu tomo só um shake, enfim. São comportamentos de restrição barra priorização, né? E qual é o problema disso? Né? Por que isso não funciona na prática? E aí eu quero trazer você a um ponto importante. Quando a gente olha para a verdadeira causa, e aí eu falo que essa causa ela é invisível, porque quando você não tem esse conhecimento, você nunca imaginaria que isso poderia ser a real causa, né? O real vilão de você não emagrecer, que é o quê? A inflamação intestinal. Quando eu comecei a fazer todo um diagnóstico com essa paciente, logo depois de eu entender aquilo que ela estava fazendo, ficou claro para mim. Cara, você está inflamada. Essa inflamação ela é uma consequência de um desequilíbrio de bactérias, ou seja, você está recheada de bactérias ruins. E essas bactérias estão travando o teu metabolismo, está desregulando os teus hormônios e ela está facilitando você ganhar peso, mesmo que você coma pouco, mesmo que você coma frango com salada. É possível isso acontecer porque elas são capazes de extrair mais caloria do que você come, ou seja, você acaba ganhando peso com facilidade. Então, ao invés de você emagrecer, ou você não emagrece, ou você até começa a ganhar peso. Ou seja, quando a gente entende que existe uma inflamação intestinal instalada, ter esse tipo de comportamento não resolve a inflamação. Porque quando você pega um alimento, né, eu gosto muito dessa analogia que faz muito sentido no entendimento, da clareza do entendimento. Quando você fala assim, não, eu vou comer frango com salada, ou vou comer mais fibra, ou eu vou tomar mais água, né? Eu tô até falando de água aqui como uma coisa lá, mas quando você tem esse tipo de pensamento e essa conduta, o que você está fazendo? Você está pegando um copo d'água e está tentando apagar um incêndio. Porque o alimento isolado, ele não funciona. E quando eu falo isolado, obviamente, você pode falar para mim: não, Lucas, mas eu estou buscando ter uma alimentação saudável. Então, quando você fala alimentação saudável, você está, né, correlacionando vários alimentos. Só que, entenda, quando eu falo isolado, é sem uma estratégia. É sem uma intenção em prol de um problema, de uma inflamação. Você está em prol do quê? Do teu sobrepeso,
da tua obesidade, talvez, né? Eu tô com sobrepeso, tô obesa, quero perder essa barriga, então eu vou começar a comer assim. Só que a barriga, o sobrepeso, o estômago alto, o intestino preso, a indisposição, baixa energia, isso são só sintomas, consequências de um grande vilão que está por trás, que é a inflamação intestinal. Então, eu quero te apresentar aqui, além dos alimentos, porque eu não quero cuspir os alimentos aqui como todos os outros profissionais que ficam cuspindo os alimentos, que seria até repetitivo, e você vai ver que são alimentos muito simples, que você provavelmente já come, só que eu vou trazer ele no modelo diferenciado, que eu acredito que é o grande diferencial para você conseguir desinflamar, ou melhor, diferencial de você conseguir usar esses alimentos a seu favor para você desinflamar o seu intestino, destravar o teu metabolismo e aumentar o teu potencial de queimar gordura, que é o que acontece com essas mulheres aqui quando elas aplicam o protocolo DDR, que ele é um protocolo de desinflamação intestinal, que eu vou te mostrar aqui na prática como que funciona isso usando esses alimentos, tá? Então, quando a gente entende que existe uma inflamação, a primeira coisa que nós temos que fazer é começar a desinflamar esse intestino. E de acordo com todo o meu estudo, eu descobri que existem 3 fases necessárias para você desinflamar. Porque quando a gente fala desinflamar, né, a palavra desinflamação, ela define um estado. Só que esse estado, ele para acontecer, ele precisa passar por 3 etapas. E a sua alimentação, ela precisa respeitar cada etapa. Por quê? Porque se você comer um tipo de alimento na etapa 1, esse alimento ele pode ser um problema para você. E eu vou te dar um exemplo disso, tá? Mas vamos lá. Vou te trazer aqui os 10 alimentos divididos em etapas, porque é assim que eu faço e é assim que vai realmente funcionar. A primeira etapa do protocolo é a gente eliminar as bactérias ruins, as bactérias responsáveis por gerar a inflamação. Quando você come, por exemplo, você está muito inflamado e você come alface, alimentos crus, vamos botar assim, vamos pegar todos os alimentos, né, nessa categoria de cru, ainda que eles sejam saudáveis. E veja, alface, vamos falar assim, salada. Caramba, salada poderia me causar problema? Sim. Por quê? Porque todo alimento que é cru, principalmente fibrosos, né, que contém casca, então a salada, as frutas com casca, até mesmo os legumes que você come cru, né, como por exemplo a cenoura e a beterraba, esses alimentos eles têm uma necessidade maior da tua digestão, porque eles estão crus, então eles estão meio que duros, vamos dizer assim, né? Então para quebrar esses alimentos, você precisa ter uma capacidade digestiva ainda maior para conseguir ter todos os benefícios daqueles alimentos. Acontece que quando você tem uma inflamação intestinal, a tua digestão está prejudicada, porque essa inflamação prejudica a eficiência do teu intestino e do teu estômago digerir aquilo que você come. E o que acontece a partir disso? Você come aquele alimento ele não é digerido da forma adequada, vai gerar uma fermentação excessiva lá no seu intestino grosso, gerando estufamento, gerando gases e superprodução de toxinas. Isso faz com que você tenha toda aquela sensação desconfortável de estar grávida, né? Principalmente à noite, de você às vezes sentir dores, dependendo do quanto você fermenta, e de você gerar uma intoxicação, causando inchaço no teu corpo e causando até problemas em outras áreas do corpo, porque essa superprodução de toxinas ela vai meio que se acumulando em todos os órgãos e não só no seu intestino. Então você pode ter uma inflamação do teu fígado, você pode ter uma inflamação do teu rim, porque essas toxinas elas se propagam pelo corpo. Então, eu tenho que ter muito cuidado com os alimentos que eu como. Porque até os alimentos saudáveis podem ser um grande gatilho para gerar prejuízos. Então aqui na primeira etapa, o meu foco dentro do meu protocolo, dentro do meu tratamento, é trabalhar com alimentos riquíssimos em ação anti-inflamatória. Então aqui eu separei 4, né? Obviamente existem vários alimentos que a gente trabalha aqui, mas se eu fosse falar todos os alimentos, caramba, isso aqui seria um vídeo de muitas horas. Mas eu peguei aqui os mais que eu considero mais importantes, que vão ter uma ação muito poderosa nessa primeira fase, que é eliminar as bactérias que inflamam o corpo. Que é o quê? Cúrcuma, azeite, semente de chia, semente de linhaça, semente de abóbora, semente de gergelim e algumas frutas que também hoje a ciência mostra
que tem potente ação bioativa, ou seja, ela tem uma ação positiva nas bactérias do intestino, principalmente eliminando aquelas que são ruins, que é o qual? As frutas vermelhas, né? E essas daqui especificadamente, eu sei que no Brasil é muito... A gente é muito limitado por conta de até valores, né, das frutas vermelhas, mas nos Estados Unidos é muito fácil. Então, para as minhas pacientes dos Estados Unidos, eu peço para que elas deem muita preferência para as berries, né, para framboesa, morango, enfim, cereja, essas frutas vermelhas. E para quem é do Brasil, quem conseguir, né, as pacientes, botar um morango, bota, mas também eu trago outras duas que também tem uma ação muito poderosa, que é a uva e a laranja. Então, esses quatro alimentos, eu gosto muito de focar nessa primeira fase, justamente para que a gente consiga ter o máximo de ação anti-inflamatória, ou seja, uma ação que elimina as bactérias ruins. Depois dessa primeira fase, e aí você vai entender essa lógica, existe uma lógica por trás do que eu estou te falando. Depois que a gente passa da primeira fase, ou seja, a gente elimina as bactérias ruins, agora a gente tem no intestino o quê? Sem bactérias que estão causando inflamação. Mas esse órgão, o intestino, ele ainda está inflamado. Ele ainda está machucado. Ou seja, ele ainda está comprometido. Ele ainda está comprometido. Então, eu preciso fazer o que com esse intestino? Regenerá-lo, curá-lo. É isso que eu trago dentro da minha segunda fase do protocolo. Regeneração, desintoxicação regenerativa. Por quê? Porque aqui a gente vai ter uma estratégia alimentar, uma estratégia nutricional com uma ação antioxidante, ou seja, lembra que eu falei que as bactérias ruins elas vão eliminando, eles vão produzindo muitas toxinas, então o corpo vai ficando mais intoxicado, mais inflamado também. Gerei uma ação anti-inflamatória no início, agora eu vou gerar uma ação antioxidante, ou seja, eu tenho que eliminar essas toxinas e eu tenho que também fazer uma ação regenerativa, ou também podemos dizer uma ação curativa, que é literalmente tratar das feridas do intestino. E aqui existem, obviamente, abordagens na alimentação que eu faço, mas o assunto não é esse, dessas abordagens, mas sim dos alimentos, que tem alimentos que são antioxidantes, são alimentos que são curativos, que vão gerar toda uma ação em propagar esses efeitos. Então aqui eu separei basicamente 3 alimentos que eu gosto muito de utilizar, que são frutas específicas como abacaxi, mamão e kiwi. Essas frutas elas são digestivas, ou seja, elas ajudam na digestão, então elas eliminam qualquer tipo de possibilidade de gerar uma fermentação ou gerar um estresse, porque lembre, o intestino ele ainda não está na sua melhor capacidade digestiva, ele ainda está precisando de ajuda, então tem que ter muito cuidado com isso. Por isso que muitas das vezes vamos botar, eu tô comendo carne vermelha, cara. Carne vermelha, nessa fase aqui, por exemplo, se você não souber dosar, não comer na quantidade certa, utilizando de estratégias, e vou até revelar que uma estratégia que eu gosto de utilizar quando o paciente vai comer uma carne vermelha, é colocar uma fruta digestiva em conjunto, justamente para potencializar o efeito da digestão. Mas quando você não tem esse tipo de sacada ou esse ensinamento, você está comendo saudável, mas os alimentos que você está comendo, eles estão demorando muito, porque eles são pesados, eles têm gordura, demorando muito para digerir. E aí o que acontece? Você fica aqui com aquilo ali, lá no teu estômago, gerando todo um efeito ruim a nível digestivo, te gerando também estufamento, gerando estresse, e você não consegue emagrecer. Teve uma paciente que me procurou uma vez, ela sofria muito com o intestino preso, ela tinha passado por uma alimentação com uma nutricionista, ela tinha perdido acho que uns 10 quilos. Mas ela falou pra mim assim, Lucas, eu emagreci, mas a minha barriga não diminuiu nada. Sem contar que eu tô sofrendo de intestino preso, eu não parei, na verdade, de sofrer de intestino preso. Ou seja, eu mudei um pouco o meu corpo, mas eu ainda tô insatisfeita porque eu não tenho qualidade de vida. E eu me olho no espelho, eu boto uma roupa, eu não me sinto confortável, porque essa barriga tá inchada. Eu não consigo ir no banheiro, então eu tenho estufamento, eu tenho gases, eu tenho mal-estar. Veja, ela conseguiu perder peso, mas a barriga continuava incomodando, porque estava inflamada. Ela não tratou da inflamação. E ela tinha mais de 40 anos. E aí a gente começou o tratamento, a gente aplicou todo esse protocolo, essa estratégia de alimentos específicos. E um dos problemas dela era a carne vermelha. E quando ela começou a comer esse tipo de alimento com essa estratégia, por exemplo, da digestão, e enfim, trabalhando todos os elementos que eu trago no protocolo, vou até botar aqui a foto dela para você ver. Isso aqui que você está vendo foi 30 dias.
essa mudança. Ela perdeu basicamente 10 centímetros de cintura e em uma semana ela voltou a ir no banheiro com regularidade, sem usar laxante, só com essas estratégias de alimentação que eu estou te mostrando. Mas veja, precisou de uma estrutura. Então, essas frutas eu gosto, determinados legumes e vegetais verdes escuros principalmente, tá? E aqui vai mais um adendo aqui, que é a importância de você saber introduzir esses alimentos. Algumas mulheres, nessa fase aqui, ainda têm uma sensibilidade muito grande a determinados alimentos. Vegetais verdes escuros são algum deles. Então, brócolis, couve-flor, couve, são alimentos riquíssimos em fibras pré-bióticas, maravilhosas para o nosso intestino, porém, nessa fase, se você tiver uma sensibilidade maior, você pode gerar o quê? Estufamento. Mesma coisa que aconteceu com a salada? Pois é, ainda que esses alimentos estejam cozidos, aqui essas fibras ainda podem causar problema. Então eu gosto muito de utilizar, mas tem o lance da individualidade. Então, dentro do meu tratamento, a gente faz todo um trabalho individual, de atendimento, análise semanal, e aí eu consigo fazer esse mapeamento e conseguir orientar melhor o paciente. Mas eu estou trazendo todos esses elementos para você ver na prática como que você deve enxergar o processo a partir de agora. Parar de ficar olhando para as coisas isoladas e olhar e entender a dinâmica do que você precisa fazer para sair de onde você está e conseguir chegar na barriga que você quer, acabar com o seu estômago alto, seu intestino preso, né, a sua indisposição. Porque quando você entende isso, você para de comer de uma forma aleatória, vamos dizer assim, né? E você agora começa a comer orientada por um passo a passo. Então aqui a gente vai ter esse tipo de alimento. E o terceiro grupo de alimento que eu gosto muito, e é que você tem que ter muito cuidado, vou trazer mais um adendo aqui para você, que são as oleaginosas. O que é as oleaginosas, Lucas? Nozes, castanhas, amêndoas, castanha do Pará, castanha do caju, avelã. São muito boas esses alimentos, só que são calóricos. Se você não comer na quantidade correta, você pode acabar engordando. Então, mais uma vez, veja, o alimento é super poderoso, saudável, mas se você não souber comer, ele pode te engordar. Mas eu gosto de utilizar, até porque a gente trabalha numa quantidade proporcional a que a paciente precisa e tudo mais. Então fica tranquilo, isso aqui, a gente só tem os efeitos positivos, obviamente, de tudo que eu estou trazendo para você, porque a gente trabalha nessas peculiaridades. E por fim, a terceira fase, né, é a fase onde a gente agora já tem um intestino bom. Então a gente passou por um processo de detoxicação regenerativa, onde a gente eliminou o excesso de toxinas do corpo, regenerou o intestino, ou seja, acabou com aquelas feridas. E agora o que a gente precisa fazer? Introduzir e fortalecer as bactérias boas, para que esse intestino ele fique blindado. Blindado de uma inflamação, blindado das bactérias ruins e faça com que você consiga manter todo o seu resultado. Porque aqui, nessa terceira fase, só para contextualizar a dinâmica de tempo, cada fase ela dura 30 dias. Então a gente está falando aqui de um processo, né, tanto da fase 1 quanto da fase 2, de 60 dias totais. Quando a paciente completa esses 60 dias e entra na fase 3, ela já perdeu aí em torno de 5 a 7 quilos de gordura. Então ela teve uma mudança drástica. Eu vou até colocar aqui a Elia, o resultado dela em 60 dias para você ver. E eu vou deixar aqui também de uma outra paciente que agora eu esqueci o nome dela. Me perdoe, eu esqueci o nome dela, mas eu vou deixar o nome aqui que eu vou lembrar. 60 dias também de resultado. Aqui muda muito. Essas pacientes começam a relatar para mim, Lucas, tô vestindo roupas que eu não vestia há anos, minha disposição tá muito maior, acordo antes do despertador, meu sono melhorou, não tô tendo aqueles gases, aquele estufamento abdominal que eu tinha, perdi bastante gordura. Aqui, de fato, a transformação acontece. 60 dias é um tempo muito bom para você ter uma mudança real. E aí na terceira fase é onde a gente tem toda essa ação acontecendo, para quê? Para manter o resultado. Muitas pacientes continuam, obviamente, tendo resultado, mas aqui é para a gente garantir que esses resultados eles não sejam passageiros. Porque tem muitas mulheres que fazem o quê? Perdem, às vezes chegam para mim e falam assim, Lucas, quando eu fiz a dieta X, eu perdi 20 quilos. E aí, tipo, fala como se fosse uma coisa maravilhosa. Aí eu falo, tá, e aí? Aí eu ganhei tudo de novo. Então não serviu. Pô. Aquilo que você fez não foi bom. Parece que foi bom, porque você teve um resultado que trouxe benefícios, mas ele não foi duradouro. Ele não foi sustentável. E nada que é sustentável, na minha visão, é bom. Então aqui a gente trabalha justamente uma terceira fase para garantir que esse resultado seja mantido.
E aí aqui a gente tem estratégias, obviamente, pré e probióticas, né? Que é o que? É a introdução de bactérias boas e a alimentação dessas bactérias boas, né? Que são os termos pré de alimentação das bactérias e probióticas, que é as próprias bactérias. Então aqui eu gosto muito de utilizar o psyllium, que é uma fibra pré-biótica. Além disso, ela também ajuda muito na questão da constipação. Eu gosto de utilizar já os alimentos fermentados, né, tipo kefir, iogurte natural, que é um alimento fermentado que você até consegue encontrar no mercado. Aveia é um outro alimento pré-biótico também que ajuda na alimentação dessas bactérias, fortalecendo toda essa gama de bactérias boas que estão no teu intestino agora. Elas estão sendo alimentadas, entre vários outros, obviamente. Então, assim, eu quero que você saia desse vídeo entendendo que não é sobre a cúrcuma, o azeite, a semente, o abacaxi, a oleaginosa, o psyllium, o iogurte, a aveia. Porque provavelmente você já come esses alimentos. Inclusive, me fala aqui, qual desses alimentos que eu falei você já tem comido? A questão é sobre pegar esses alimentos e encaixá-los de uma forma organizada para gerar toda uma ação específica para você acabar com o vilão. O vilão que talvez você não enxergasse que existia, que é a inflamação intestinal. E aí, esses 10 alimentos, eles são extremamente importantes por conta do processo de eliminação das bactérias ruins, da regeneração do seu intestino e da introdução e do fortalecimento das bactérias boas. Veja que são alimentos simples, alimentos baratos, todo mundo tem acesso, só que quando não são feitos da forma correta, você vai acabar não conseguindo ter todos os benefícios que eles poderiam te propagar. E é justamente, como eu te trouxe, que eu faço dentro do meu protocolo. A gente tem todo um trabalho de entendimento, né, da tua realidade, né? Então, quando eu atendo a paciente, né, pela primeira vez, eu entendo toda a dinâmica do dia dela, entendo as dificuldades dela, vejo os principais erros da paciente. Então, como eu trouxe a paciente, ela estava tirando um monte de alimento. Eu falei assim, não precisa. Nós precisamos desses alimentos, só que eu organizo isso de uma forma coerente para a realidade dela, até porque também não adianta, né? Então, por exemplo, às vezes você pode ser, sei lá, eu vou trazer aqui uma paciente que eu atendi uma vez da Angola. Ela falou, Lucas, eu não estou conseguindo aqui encontrar, sei lá, eu não lembro exatamente os alimentos. Vamos fazer, ó, cúrcuma, não estou conseguindo encontrar castanha, psyllium. Psyllium eu lembro que ela falou que não conseguia, eu não estou conseguindo. Beleza, a gente faz uma adaptação. Então eu organizo de uma forma individual. Isso é muito importante, porque às vezes você está aí tentando sozinho, mas você não está olhando para essas particularidades. Às vezes você está tentando fazer uma coisa que para você não funciona. Seja por uma limitação financeira, seja por uma limitação de região que você mora e não tem acesso a determinadas coisas. Então, essa organização alimentar aqui é muito importante. Para quê? Para que você consiga começar e se manter fazendo. Então, mulher, se hoje você está nessa condição onde você tem mais de 40 anos, vem tentando emagrecer e não consegue, não aguenta mais essas frustrações de comer saudável, fazer dietas, tomar suplementos e não conseguir sair do lugar que você está, acreditando que de repente é você o problema, acreditando que é a menopausa, e eu tenho que te falar que eu posso te ajudar, que você não merece. Na verdade, nenhuma mulher merece viver nesse estado, no estado de ansiedade, no estado de insegurança, no estado de medo. Medo de ficar sem roupa na frente do marido, insegura de não conseguir fazer um tratamento e a ansiedade de não conseguir ter resultado. Ninguém merece. E se você não quer mais ver isso, eu posso te ajudar com o meu protocolo. Vou deixar o link aqui na descrição para você mandar uma mensagem para mim. Eu mesmo vou responder, eu mesmo vou conversar com você, te explicar, te mostrar como que funciona na prática, como que ele vai te ajudar. E se fizer sentido para você, será um prazer poder caminhar junto com você, te ajudando nesse processo de inflamação intestinal, tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, curta esse vídeo para eu saber que você gostou. Compartilha com uma amiga que tem mais de 40 anos e que vem tentando emagrecer. Tenho certeza que se fez sentido para você, vai fazer sentido para ela também. E se você ainda não é inscrito no canal, não se deixe de se inscrever, porque toda semana eu posto conteúdos para mulheres acima dos 40 anos que querem emagrecer e desinflamar o intestino, tá bom? Então te vejo no próximo vídeo.